Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, no endereço gptotal.com.br, também há muito tempo nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Você está em mais um programa do nosso canal de YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e também os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Vivemos neste fim de semana o Grande Prêmio do Japão, do Mundial de MotoGP e a consagração de Marc Marquez, um grande retorno ao estrelato, o grande retorno de Marc Marquez ao título mundial, seu 7º título na categoria principal da MotoGP, seu 9º título da carreira, um dos maiores regressos do esporte a motor. Vou confessar para vocês aqui, até antes de abrir para os nossos queridos convidados aqui e para que a gente possa falar sobre todos os detalhes dessa conquista, foi uma coisa que me emocionou. Tá? Ver toda a luta em que o Marc se envolveu desde que ele teve um acidente seríssimo em 2020, problemas de recuperação médica, muitos tombos nesse ínterim, definhar da Moto Honda enquanto um equipamento competitivo, fazendo com que ele superpilotasse sua moto, tomasse mais tombos e que toda essa recuperação fosse ainda mais lenta e dolorosa e que fizeram Marc Marquez entrar numa espiral de destruição física e mental, das quais muitas pessoas achavam impossível de ser recuperado. É como se fosse uma queda certeira de avião num parafuso chato. Muitas pessoas certamente colocavam isso como algo irreversível. Seria Marc Marquez atingindo o chão e nunca mais voltando nem a MotoGP, muito menos de maneira competitiva. Mas eis que o espanhol mostrou do que é feito, ele refez a sua saúde física, a sua saúde mental, quebrou o seu contrato com a Honda, sabia o que estava fazendo quando fez isso, confiava em si mesmo, de que mesmo pegando o que seria teoricamente a pior Ducati do grid, ele teria a possibilidade de mostrar que ainda tinha força, que ainda tinha velocidade, que ainda tinha garra, que ainda tinha determinação, e tudo isso se pagou neste fim de semana em que a MotoGP foi para a pista japonesa de Motegi, fazendo com que uma temporada que acabou sendo, na verdade, um grande massacre por parte de Marc Marquez. Ele não só provou sua força, mas como fez um campeonato absolutamente brilhante, em que a gente já vai, inclusive, discutir qual foi o maior rival dele na temporada. Então, dito isso, e dita a minha emoção de ver aquilo, porque foi uma grande volta por cima, e o esporte também é feito disso. O esporte é feito, claro, de resultados, ele é feito de performance, mas quando a gente consegue enxergar de uma maneira, você amplifica teu olhar e você enxerga em Marc Marquez uma grande volta por cima, aquilo ali ganha um significado diferente e muito forte, porque as histórias de superação também fazem parte do esporte, e quando elas acontecem, elas emocionam, porque a gente se emociona, a gente vive de emoção quando vive o esporte. Dito isso, claro, abro aqui para os meus queridos amigos, para a gente poder falar todos os detalhes dessa conquista, a gente falar um pouco sobre o campeonato em si, todos os detalhes que envolveram essa recuperação, grande recuperação de Marc Marquez, que coloca ele do lado de grandes esportistas que deram a volta por cima. Para a gente falar todos esses detalhes, tem acompanhado meu querido amigo de sempre, João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, e uma participação para lá de especial, mais uma vez vindo aqui, nosso grande Lucas Carioli, do site Notícias Motociclísticas, ele que já é um convidado que é da casa. E a gente... João, vou abrir com você, depois a gente vai para o nosso convidado aqui, que está muito bem acompanhado com Dark Side of the Moon, ali no seu background. João, suas considerações, o que só você viu, parafraseando grande frase do jornalismo esportivo, sobre a volta por cima de Marc Marquez. Esse é o grande assunto de hoje, a pauta da noite de hoje. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Lucas, Giavone,
Lucas Carioli, estou Boa aqui no noite. sanduíche de Lucas. Boa noite a quem nos assiste, ou bom dia, boa tarde quem está nos vendo. Foi uma grande história, né? Foi a história do Marcos Marques voltar, depois de tudo que ele passou, toda a situação de um acidente. E o próprio Max, nesse final de semana, ele me confessou que errou por ter precipitado uma volta, que ele apenas piorou a situação no braço direito dele. E a partir daí veio mais 3 cirurgias e muitas quedas, e com isso veio o fim do que era a antiga Repsol Honda. A Repsol Honda, até era a Max, era a equipe referência da MotoGP, era a grande equipe, tá passando por Mike Durham, Valentino Rossi, é, vários pilotos aí que foram campeões, Raiden, Stoner, e o Max vinha dominando o campeonato, e percebeu isso também uma marca Max dependência da própria Honda, que não desenvolvia, pensando nos demais pilotos, só no Max, o Max de fora, a Honda definhou, e quando o Max tentava voltar, né, teve muitas tentativas, o Max tentava voltar, e a moto não ia, porque a moto não tinha mais aquele feeling do desenvolvimento do Mark Max, e quando ele voltou à Honda, era, se não era a pior, era uma das piores motos do grid na MotoGP. E sofrendo um acidente, como o Lucas falou, sofrendo um acidente, era um animal, um animal muito competitivo. Ele queria vencer, continuar vencendo. Ele sabia que era o melhor piloto do grid, né? Principalmente após a saída do Valentino Rossi. E ainda assim, ele não conseguia. A moto não deixava, então ele se frustrava e caía cada vez mais. Sofreu um acidente, teve fratura, pensou fratura na mão, teve uma diplopia e, e escolheu ir para a Ducati. E a Gresini não é apenas a menor equipe que usa motos Ducati, mas também uma das melhores equipes da própria MotoGP. Você não vê equipes se não for a menor das menores equipes. E no final do Fausto Gresini, né, que toca hoje a equipe, a viúva dele, a Nadia Padovani, e ele pegou uma Ducati, eu quero uma Ducati, a Ducati que tinha era aquela, e foi para a Ducati em 2024, já começou a andar junto das duas principais Ducati, que era o Bagnaia, da equipe principal, e o Jorge Martin, que tinha equipe de fábrica, mas estava na equipe Pramac, moto de fábrica, mas estava na equipe Pramac. E então foi uma situação que a gente tem que dar muito parabéns ao Gigi da Linha, que o Jorge Martin era o favorito para subir, não é nem subir, né? Assumir a moto de fábrica. Ele que já tinha sido preterido uma vez pelo Enea Bastianini, ele estava tudo certo que ele iria, e de repente surgiu o Mark Marques e o Gigi da Linha de não, é o Mark Marques. E olha a sorte que a Ducati dele, né? Que o Jorge Martin fez na temporada 2025, ele passou mais tempo no departamento médico que em cima da sua própria moto. Ele assinou um contrato com o fígado com a pilha, depende, não queria mais, acabou tendo que ficar. E o Marco Max assumiu a moto. Havia uma expectativa de como seria a convivência entre o Mark Max e o Pecco Bagnaia, que é o queridinho da Ducati, era o piloto italiano, cria do rancho de Valentino Rossi, que nem precisa dizer o tamanho da rivalidade entre agora os dois campeões, né? Os dois são 9 vezes campeões, tanto o Valentino Rossi como o Mark Marques. Os dois têm 7 títulos na MotoGP. A gente vai falar um pouquinho disso durante a nossa live. E a minha expectativa, pô, como é que o Bagnaia, bicampeão, vai receber o Max? O Max simplesmente rebaixou o Pecco Bagnaia a um piloto que anteriormente era considerado um dos grandes pilotos do grid. A pessoa coloca a dúvida, pô, será que ele mereceu ter vencido 2 vezes? Porque o Max simplesmente detonou o Pecco Bagnaia dentro da Ducati oficial. E digo mais, ele detonou todo o grid. O grid parecia estar 1, 2 ou 3 degraus abaixo do Mark Max. Que o Mark Max, a volta dele não foi aquela volta assim, foi um título sofrido. Não, foi um título que parecia 2019, quando ele foi campeão pela 8ª vez, pela 6ª vez na MotoGP com a Honda no alto da Repsol Honda.
dominando. As vitórias eram natural, o título era uma mera formalidade. E assim foi. Ali para a terceira ou quarta etapa, eles estavam falando ali abril, maio, o título do Mark Marques era questão de tempo. É tanto que o principal, vou estar aqui entre aspas, principal rival do Mark Marques foi o Alex Marques, que eu chamo carinhosamente de Ralf Schumacher piorado. E ele foi o vice-campeão, foi um campeonato bem digno, um campeonato forte, mas não tem comparação dos dois irmãos. O Mark é muito, muito mais piloto que o Alex. Esse título, a gente não pode, esse comeback não pode simplesmente restringir a MotoGP, ou até mesmo o esporte motor. É um dos maiores comebacks da história do esporte. Né? O Muhammad Ali, vários exemplos, Niki Lauda. A gente pode falar aqui de esportistas que tiveram suas carreiras praticamente como terminadas ou acabadas, nunca vai ser o mesmo, ele volta tão mais forte do que antes. No caso do Max, muito forte. Essa história do Mark Marques meio que salvou o ano da MotoGP, que a MotoGP teve, se fosse qualquer outro piloto, por exemplo, o Jorge Martin ou o Pedro Manhã, vencendo o título, o jeito que o Mark Marques venceu, provavelmente ia ser um dos piores anos dos últimos tempos da MotoGP. Um campeonato simplesmente sem graça. O Mark Marques ele dominou. Assim, ele massacrou a concorrência. Até assim, assim o pessoal da curte a moto, né, em comparação com os carros, sempre falavam isso. Ó, na Fórmula 1, o carro faz muita diferença. Tá? A moto isso não tem isso. Né? A Ducati está meio que revertendo um pouquinho essa história. Né? A Ducati está, ainda que temos aqui umas pontadas aqui, acolá da Aprilia, KTM, a Honda subiu ao pódio essa semana com o Amir, né? Mas a Ducati tem a melhor moto desde 2022, assim, com larga vantagem sobre as demais. E mais, se temos 6 pilotos andando de Ducati, apenas um que dominou. Né? Foi um domínio absurdo. Ano passado a gente viu uma briga bem forte entre Banhaia e Martin, com até alguns lances bem interessantes, mas o Max provou que o Max ter sido legal, está muito abaixo dele. Então, os 7 títulos, ele chegou ao 7º título da MotoGP, o 9º título no total da velocidade, pode chegar a 10 fácil, 10, 11. Tem 33 anos. Né? Ainda tem alguma linha para queimar aí. O Valentim foi até os 42, 43, vou lembrar agora. Foi até 42. Acho que até 42, né? Ele foi até 2021, ele tinha ele de 79, então tem até os 42. Então, se a gente pensar que a gente pode ter um Marco Marques ainda no Prime por 2, 3, 4 anos, não tem rival. Não tem rival. Quer dizer, tem um rival que a gente vai falar mais tarde. Lucas Carioli, meu xará, meu amigo, boa noite. Boa noite para você. O João, ele equacionou de uma maneira muito legal, que é a seguinte: essa temporada ela foi um massacre promovido pelo Mark Marques. Só que é a história de um cara dando a volta por cima. Qualquer outro piloto, e aí foi colocado, fosse o Martin no lugar, né? Se ele tivesse na Ducati, coitado do Martin, a gente vai falar da má fase dele, que parece não ter fim. Fosse o Pecco Bagnaia, de repente ele se encaixa de uma maneira incrível na Moto 25, que foi diametralmente o contrário, ia ser uma temporada arrastada, enfadonha, mas a gente está falando de um grande esportista que passou o que passou, né, e mostra que é feito realmente de um material diferente, que tem um talento absolutamente diferenciado, que é um cara que é para ser colocado naquelas prateleiras mais altas entre os grandes de sua categoria. O que a gente pode destacar desse campeonato? Ao mesmo tempo, é um massacre da Serra Elétrica, mas também essa grande volta por cima. E eu coloquei isso em perspectiva no meu comentário nas redes sociais, para quem puder acompanhar a gente também no Instagram e no Facebook, e acompanhar também o Notícias Motociclistas no site, no Instagram e também no Facebook. Coloquei que quem só acha que a temporada foi chata,
que foi arrastada porque só o Mark Marques, só dava Mark Marques, não respeita o esporte, não gosta do esporte. Tem alguma coisa a respeito de torcida de piloto, mas não é um apreciador do que é a prática esportiva. E não reconhece o mérito da vitória. Queria saber se você também vai por essa linha, porque na minha opinião, o que a gente viu nesse fim de semana foi um dos grandes comebacks da história do esporte, mas tem muita gente que não consegue ter essa delicadeza, esse zoom out, como gosta de dizer nosso amigo Márcio Madeira, para poder analisar a foto maior que mostra todo o sofrimento, toda essa recuperação que o Mark teve que se proporcionar, mais uma vez, numa espiral de destruição física e mental. E um piloto de moto destruído mentalmente é um cara que não consegue pilotar rápido. A questão do cair é um elemento inerente à prática da motovelocidade, e que é muito diferente do esporte a motor automobilismo, com o qual a gente está acostumado a analisar e ver todas as suas variáveis. A questão da queda é um elemento dentro da equação que forma um piloto competitivo ou não competitivo. Tá? E ele teve que superar mais esta barreira também. Queria que você colocasse a sua perspectiva também a respeito desse personagem Mark Marques, essa temporada em si, e, claro, suas impressões de tudo que a gente viu nesse fim de semana em Moteg. Boa noite, meu amigo. Para mim, esse foi o título mais bonito do Mark Marques, de todos eles, todos que ele conquistou até hoje, justamente por causa de todo esse background que nós estamos falando aqui, né? Toda aquela lesão que ele sofreu no braço direito, 4 cirurgias, moto muito ruim, muitos tombos, dipoplia, mudança para uma equipe satélite, né? Aí ele provou na pista que é bom, convenceu os chefes que merecia a moto de fábrica, vai lá e realmente ele humilhou o Pecco Bagnaia, né, cara, que era o dono da equipe, né? Era a primadona ali, que era o chefe, né, vamos dizer assim, né, a referência para todos eles, né, e ele simplesmente tomou conta da equipe, sabe, ele transformou o Bagnaia num segundo piloto, sabe, tanto que nas últimas semanas aqui, a forma como o Digi da linha, como o David Tardosi falavam do Bagnaia era quase assim como descartando ele, sabe, tipo assim, nós já fizemos de tudo, agora ele tem que se ajudar. Quer dizer, o crédito foi... Perdeu a paciência. Perderam a paciência com ele, né? Então, o que mais precisa ser dito, né? Assim, para convencer o Mark Marques, que é um dos melhores de todos os tempos, né? Esse ano, para mim, ele provou para todo mundo, ó, é um dos melhores de todos os tempos, tranquilamente, não tem o que dizer, né? Justamente por ter superado todas essas adversidades. Porque na Honda, no auge da Honda ali, né, ele começou a ganhar título, ganhou 2016, 17, 18, 19, né, era meio que mais do mesmo, né, e aí as pessoas, elas começavam a se questionar, né, ou a moto é muito boa, ou ele Mas veja, muito... com uma moto que foi ficando cada vez mais extrema, porque ele é um cara que consegue domar uma moto extrema. E a gente percebe isso quando a gente vê, né? Você falou aí dessa escadinha de 16 até 19, o quanto ele foi descolando do Dani Pedrosa, até o momento que o Pedrosa caiu fora. E quando o Lorenzo foi pegar aquela Honda, ele simplesmente não conseguia fazer a moto funcionar, né? Então teve isso também. E aí, em 2020, quando teve todo esse episódio do tombo do Marques e as voltas absolutamente desastrosas que ele tentou, você via que a Honda estava num beco sem saída, justamente no pior momento de saúde dele. Exatamente. Não, a Honda ela foi piorando assim, né? É porque o Marques, ele tem um estilo de pilotagem muito peculiar, né? É um estilo de pilotagem muito centrado na roda dianteira. E para ele é assim, a roda dianteira tem que estar pregada no solo, né? E aí ele faz meio que um movimento de um pêndulo, assim, na tomada de curva, né? E é um estilo de pilotagem que poucos pilotos têm, né? Tem
Na F1 Racing, nos anos 2000, ele tinha uma reportagem que, eu não me lembro qual repórter, qual jornalista inglês que botou que tinha pilotos reativos e tinha pilotos manejadores, né? E o Marc Marquez é o típico piloto reativo natural, né? Aquele piloto que ele pega o que tem e pilota, sabe? E esse estilo de pilotagem é muito, assim, ele é restrito, né? E encobre um pouco, assim, as fragilidades da moto. Então a Honda foi piorando, mas como o Marco compensava tudo no braço, né? Então ninguém percebeu muito, né? Quem alertou que a moto era meio, não era tão muito boa era o Jorge Lorenzo, o primeiro que disse, né? Como é que ele consegue pilotar isso aqui, né? E aí ele sofreu aquele acidente. O Dani Pedrosa ficou quieto. E foi a cada ano você percebe que descolava a pontuação entre os dois. Que era uma coisa. O Pedrosa era mais pertinho, e quando você olha esse histórico, vai descolando. Por quê? Porque a moto vai ficando cada vez mais extrema. Pois é, e o Pedrosa aconteceu a mesma coisa que vem acontecendo agora com o Pegu Bagnaia. Ele ficou meio que sendo subestimado pelos chefes, né? Como é que era o chefe da Honda ali, o Alberto Puig, né? Alberto Puig. Ele não dava a mínima para o que o Pedrosa dizia. O Pedrosa dizia que a moto não estava boa e ele dizia, não, o problema é com você. Tá? E aí eles passaram a observar só o que o Marques dizia e perderam a referência, né? Perderam a referência, e a Ducati é boa nisso, né? A Ducati tem um plantel de pilotos para ter várias referências, né? E foi assim que eles deixaram a moto boa. Foi o que arruinou a Honda nesse período, né? Justamente. Ao mesmo tempo, foi o que arruinou a temporada do Bagnaia. Porque da 24 para 25 eles fizeram uma moto mais competitiva, porém mais extrema. Pegou um cara que está acostumado com a moto extrema. E aí o Bagnaia foi absolutamente destruído na temporada. Eles tiveram que fazer um retrofit da moto, botar um monte de peça 2024 até ele, né? E uma coisa que ele insistiu, foi assim, olha, com a 24 eu manejava, com essa aqui eu não consigo. E foram de peça em peça. Certa. Então, foram de peça em peça até conseguir promover um encaixe de pilotagem. E nisso a gente percebe um Pecco Bagnaia que tem uma janela de funcionamento que é bem menos abrangente que a do Marc. Ao mesmo tempo, ele teve um fim de semana perfeito e que abre a perspectiva do quê? De possibilidade de competitividade entre os dois, uma coisa mais acirrada para 2026, é o que a gente espera. O Pecco Bagnaia é um piloto do tipo manejador, né? É um piloto que ele tem muita sensibilidade, assim, na traseira, na dianteira, e ele gosta de ir acertando a moto, né? Ele gosta de ir acertando para depois manejar e pilotar mais suavemente, assim, né? O Lorenzo era assim também. E esse tipo de piloto realmente ele precisa ter mais opções assim na hora de acertar, né? E esse regulamento atual assim ele é meio engessado, né? Eles não podem trocar toda a moto assim, né? Eles têm umas peças para homologar e tem que seguir com ela pelo ano adentro, né? E foi aí que o Bagnaia teve problemas, né? Eles mudaram o que puderam agora na moto aqui, quando viram o que dava para fazer, e aí o Bagnaia começou a se acertar de novo, né? Que a GP24 parece que é uma moto mais fácil de levar do que a GP25, né? E é isso aí. Tanto que eu falei aqui do Alex Marques, ele tá com a 24. Exatamente. E ele tá dando muito, muito melhor. Muito melhor. Melhor temporada da carreira. Quem tá com a 24 tá andando bem. O Fermin Alda, o companheiro dele, tá andando bem também. Sim, o próprio Morbidelli. Só que o Gian Antonio e o Morbidelli, o Gian Antonio ainda tá na frente do Morbidelli, mas o Gian Antonio tá com a 25 e o Morbidelli com a 24. Mas é um equilíbrio ali. É um equilíbrio maior. E o Gian Antonio tá na frente do campeonato. O Morbidelli também já tá com um pouquinho de hora extra na MotoGP. O Morbidelli se apagou muito rápido, né? Muito estranho.
é um caso à parte aí que precisa ser estudado, o que aconteceu com o Morbidelli. O interessante com o Morbidelli foi que ele se apagou quando ele pegou uma moto de fábrica. Quando ele foi para Yamaha de fábrica, de lá para cá, que ele foi vice-campeão em 20 com a moto de moto satélite, aí foi para a moto de fábrica, como se acabou. Pois tem alguma coisa errada com aquela Yamaha de fábrica, porque está acontecendo a mesma coisa com o Alex Rins agora, né? O Alex Rins sumiu também, né? Desapareceu, sim. O Alex Rins, mas também tem uma falta de sorte absurda. Aquele cara se quebra, vive se machucando, aí é um absurdo. Mas se você comparar ele com o Quartararo, a comparação meio bem ingrata, né? O Alex Rins sofreu um seríssimo acidente numa sprint, né? Em 2023 de Honda ainda. Que ele quebrou feio a perna direita e acho que até agora essa perna não tá boa. E isso ali, dali em diante, ele não foi mais o mesmo. Então, precisamos falar também desses acidentes de sprint race, né, cara? Nesse último fim de semana foi o Jorge Martin, né? Veja o Jorge Martin. Vamos falar de Jorge Martin. Mas vamos voltar, retroceder, justamente porque ele foi o preterido. Ele foi o cara que tinha tudo para ir para a Ducati de fábrica. Chega o chefão Gigi Dall'Igna e fala: eu quero o Marc Marquez. E não parecia fazer sentido. Faz sentido o quê? Você pegar o campeão que está em seu prime, que está desafiando o teu piloto de fábrica, que é o Bagnaia, e essa foi a tônica da temporada 2024, né? A Pramac desafiando a moto de fábrica e fazendo com que os chefes olhem para o seu próprio piloto em casa e falem assim, cara, bate o cara que está com a moto satélite, né? Mas vem a satélite menorzinha ainda, né? A pior Ducati do grid, com um cara chamado Marc Marquez e vai lá, né? A gente até brincava, né? Fala assim, ele pegou aquela Ducati que ficou ali na chuva, né? Enferrujando, né? Tomando, né? Com para-brisa trincado, né? Pneu murcho e tudo mais, foi lá e conquistava pódios e colado nos dois, quando dava, ainda podia descolar vitórias, como o que realmente aconteceu, né? Porque o Marquez, veja, ele abre mão de um salário de equipe de fábrica, a gente sabe que isso tem diferença no universo da MotoGP, se você vira um piloto de fábrica, o teu salário é completamente diferente. Ele abriu mão de 24 mil euros, né? Não foi isso? 21 ou 24 mil euros? Milhões. Algo assim, né? Milhões, claro. Deve ter corrido sem salário na Gresini. Alguma coisa assim. Acho que foi de graça. Não foi de graça, não. Eu digo a Gresini não pagar, os patrocinadores dele pagarem, entendeu? Os patrocinadores pessoais. Assim, ele não tinha salário na Gresini, não. É só o patrocínio pessoal. Não tinha salário lá. Por quê? Porque ele queria provar que ele ainda tinha o que mostrar e resultou nisso. E aí o Martin, aí voltando, né? O Martin entra também numa espiral de uruca, de sucessão de acontecimentos que, caras, a gente quer muito ver ele de volta, mas ele vem e tem uma largada meio desastrada na sprint, vai para o chão, ainda leva o Bezzecchi junto na primeira curva. Por sorte, o Bezzecchi não se machucou, mas ele teve uma fratura de clavícula, vai ficar aí mais uns meses de molho, vai, claro, estragar toda o resto da temporada, pode até causar um estrago para a preparação para 2026, mas, de qualquer forma, um cara que também não queria mais ficar na Aprilia, e aí, quando ele olha em volta, fala assim, tá, mas que opção eu tenho? Nenhuma, cara. Abraça a Aprilia, porque o próprio Bezzecchi está fazendo ela andar e conquistar pódio e vitória, como conquistou nessa temporada. Cara, declare todo o seu amor à Aprilia, porque é a única coisa que você vai ter. Agora, que fase desse cara, hein? O que a gente pode falar do Martin? Porque, afinal de contas, o cara estava lá na boca para ser o piloto titular da Ducati e ele se amarra nesse turbilhão de uma fase que parece não ter fim. O Martin, ele... Pode falar, João. Não, eu vi uma frase que eu achei bem interessante. Ele assinou com a Aprilia
com o fígado e quis sair da pilha com o fígado. Acho que até você que falou, foi o Giovanni que falou isso daí. Ele quis, foi assim, meio que um desespero, que ele ficou tão pé da vida, né, para não dizer uma palavra menos educada, por ele ter sido preterido. E como você falou, Lucas, Giovanni, quando a escolha da Ducati especial pelo Marco não fazia muito sentido, porque o Marco Marques já fez 33 anos, o Martin tinha 24 para 25, então seria uma escolha para médio prazo, inclusive, para continuar vencendo. E o Jorge Martin, ele foi campeão para a Pramac, e por sinal, só um parênteses, foi uma escolha tão traumática que a própria Pramac, que era a principal equipe de estratégia da Ducati, saiu da Ducati, foi para a Yamaha, também chateada por toda a situação. A equipe mudou de moto. Hoje é uma equipe da Yamaha. E o Jorge Martin entrou numa espiral aí de a gente tem que lembrar que o começo do Jorge Martin na MotoGP foi muito acidental. Isso foi um acidente muito sério em Portimão, com a Pramac. Ele se machucou muito feio mesmo, ficou muitos meses de recuperação, em 23, e só voltou 22 para 23. Então só agora que está realmente tinha performado, agora não, voltou a sofrer acidente um em cima do outro. Por sinal, o Máximo Rivola deu um criticado, um cutucado, ó, uma largada desastrada, levou o Bezzecchi, por sorte o Bezzecchi não se machucou, mas ele se machucou. Então, que sorte tem a Ducati, que estrela tem o Gigi na linha, porque ele escolheu o piloto que trouxe toda essa publicidade, toda essa história belíssima que vai ser contada por vários anos dentro da Ducati, e o outro piloto preterido simplesmente não correu esse ano, praticamente não correu, fez nada, Jorge Martin. O Jorge Martin, ele foi campeão no passado, mas assim, né, sempre ficou aquela sensação assim, né, de que ele e o Bagnaia eles não estavam entregando tudo que a moto podia, né? Os dois caíram bastante no ano passado. Isso. O Bagnaia perdeu porque caiu mais. O Exato. Martin foi o famoso campeão do sábado, porque ele conquistou muitos pontos nas sprint races. Porque o Bagnaia caiu na sprint race, ele venceu 11 corridas do Bagnaia, que é um recorde histórico. Ele venceu 11 corridas ano passado, o Bagnaia. Exatamente, E foi uma disputa para ver quem caía menos, né, na verdade. E isso não passou batido pela Ducati, né? Eles perceberam, assim, que eles não eram muito confiáveis, né? E aí eu acho que o Gigi da linha ganhou essa aposta de que, não, vamos trazer o Marques aqui para mostrar, para primeiro ver se ele realmente está em condições, e se ele tiver, ele vai mostrar o que essa moto é capaz de fazer. E foi o que aconteceu esse ano, né? Um massacre total, né? Ele não deu chance nenhuma, né, para ninguém ganhar nada, assim. E aqui eu já pego as próprias palavras do Gigi falando assim, agora a gente entende por que a gente não ganhava do Mark na época que ele ainda estava com o Dovizioso, né, colocando, né, adjetivando o Mark como um cara fantástico. Sim, um cara que anda muito na frente da moto, né, e é impressionante, assim, o Jorge Martin foi campeão no passado, mas parece que não foi, né, sabe, assim, já está completamente esquecido, né, sabe? A sensação que tem é essa, né? Os dois títulos do Bagnaia, então, ficou lá muito para trás, né? Até ninguém se lembra mais, né? A forma como ele foi derrotado, que até eu falei na minha primeira fala, a forma como o Bagnaia foi derrotado pelo Marques dentro da Ducati levantou dúvidas. Pô, esse cara foi bicampeão mundial, andando mal desse jeito, caindo, largando fora do top 10, chegando em 14º. Não, antes da temporada começar, eu achava que o Marques ia ser campeão, mas que o Bagnaia ia ganhar umas 3 ou 4, né? Acho que esse era o pensamento de todo mundo, né? Mas não, né? Eu achava que ia ser. Todo mundo viu que o Marques é muito mais, assim, era muito mais piloto que todo o grid. Agora, a gente não sabia que era tão mais piloto que o resto do grid. O problema o descolamento foi muito grande. Exatamente. Causa até uma surpresa de quão grande isso foi.
A ponto do Alex Marques estar fazendo a melhor temporada da carreira dele, numa Ducati também, tá? Muita dica, provavelmente, muita dica do Marques, né, que o Marques deve faz assim, faz assim, faz assim. Então tem muito, acho que tem muito do dedo do Marques. Não, ouvido, né? Você Com certeza, sentar com o irmão mais velho, ele te passar as dicas, pô. Não, eu sei É quando maravilhoso. as corridas, porque eu ainda coloco o Alex como um Ralf Schumacher piorado. Porque quando o Ralf ia para cima do Michael, tinha umas brigas, derrotado. O Alex Marques, em várias e várias corridas, ele foi o escudeiro do Marques. Foi em várias corridas. E não tinha disputa entre os dois. O Marques O chega. próprio Alex sabe que não tem força para brigar com o irmão mais velho. Não, Não tem força, não tem o mesmo talento. se O pisasse DNA é parecido, mas não é igual. se o Mark pisasse um pouquinho mais forte no chão, o Alex vai, pelo amor de Deus. A forma como ele, em várias corridas, ele retardava os outros pilotos para não atacarem o Max, foi muito na cara. Teve muito isso. Esse foi o lado negativo do ano, na minha opinião, sabe? Eles podiam ter se soltado mais ali, né? Mas teve algumas corridas ali que nitidamente, assim, o Alex estava com melhor moto e não quis se meter, não quis frear junto com o Mark, não quis criar problemas em casa, né? Eu acho que um dos exemplos foi na Holanda, né? Na Holanda é uma pista que o Mark Marques não domina muito, né? Nunca foi muito bem na Holanda. E nesse ano o Alex estava com a moto melhor, dava para ver assim que ele estava com a moto melhor. Mas mesmo assim ele não botou do lado, não quis, né? Mas a Holanda não foi aquela corrida que ele caiu? Ele até machucou a mão? O Alex Marques? Foi em Assen. Agora eu tô na dúvida. Ele quebrou a mão nessa. Pode ter sido na sprint, que na principal ele foi até na batida com o Pedro Acosta. Isso, tá certo, Ele ameaçou o Mark na sprint, na corrida ele bateu com o Pedro Acosta, acho que foi isso. Ele caiu e machucou a mão. Ele correu Sachsenring com a mão avariada. Que o Mark ele acumulou nas features 7 corridas seguidas ganhando, que é um assombro. Mas aí também tem a questão do Pecco de não ter comparecido, essa questão da limitação de janela de funcionamento do cara. Porque se o Alex foi escudeiro, porque o Pecco não tinha chance nem de passar o Alex. Se não fosse o Mark, o campeão seria o Alex Marques, né, cara? Aí era final de feira. Podia tudo. Imaginemos um universo paralelo em que o Mark não tivesse e, na verdade, o Martin fosse para a Ducati, mas ele se lesionasse. A disputa seria entre Bagnaia e Alex Marques a temporada. Mas eu acho que, pensando nesse mundo paralelo, talvez o Bagnaia não se sentisse tão assim, sobrepujado dentro da própria equipe como foi sendo. Um negócio assim. Mas ele não ia casar mas ele mesmo assim não ia casar com a moto. Mas o Bagnaia não casou com a moto. Mas teve vejam, mas tem uma coisa divertida para essas etapas até o fim do ano, que a gente está vendo agora um retorno de competitividade do Bagnaia, ele finalmente conseguindo assentar na moto, e um Alex que quer ser vice-campeão, e um Mark Marques no meio disso. Então isso vai ser uma coisa divertida para se ver. Quem que vai ser o vice-campeão? Se o Mark vai ajudar o irmão, se vai fazer o jogo da Ducati, se ele não vai se importar com nenhum dos dois e vai andar na frente, tá? Porque eu tenho para mim que se ele puder dar uma ajudadinha no irmão, ele vai dar. Vai. Tá? Então, vai ser assim, a gente já tem o campeão, a gente tem essa grande história do ano, desse comeback que o Mark Marques proporcionou, mas agora a gente vai ver uma disputa que vai ser divertidíssima pelo vice-campeonato. Porque tem o Mark Marques no meio, que se ele puder, ele vai ajudar o irmão. Eu tenho para mim que isso vai acontecer. Tá? Ao mesmo tempo que ele tem que jogar jogar em casa, porque ele está na equipe de fábrica, então ele vai ter que fazer o joguinho do 1-2 com a Ducati de fábrica. Então vai ser muito divertido isso, porque a gente tem um Pecco Bagnaia que voltou a ser competitivo e um Alex que está fazendo a melhor temporada da carreira. Então, a gente, por mais que o campeonato já tenha sido decidido, a gente já tenha, nesse fim de semana,
as principais linhas a respeito do campeonato, a gente ainda vai ter um vice-campeonato divertido para assistir. Vai começar um mundialito agora. Exatamente. 2002, lembra 2002, mas e lembrando que a história, né, que o Aliás, eu quero aproveitar saber a aposta de vocês, quem que vai levar, o Bagnaia ou o Alex vai ser vice? O Alex tem uma vantagem boa. O Alex tem uma vantagem boa e ele é um piloto, eu brinco, Só né? que o Pecco sentou na moto agora. O Alex Marques, ele é mais seguro, ele é mais sólido, ele é muito sólido, então ele vai marcar, ele tem muito ponto de diferença e vai, né? E outra coisa, né? A história que o Mark gostaria bastante, né, que a equipe do carro oficial seja ele e o Alex. Tem isso também. Não. Vai saber o que vai acontecer no final de 2026, né? Acho que o contrato do Bagnaia termina no final de 2026, né? Se não me engano, Acho que sim, historicamente, eles fazem contratos de 2 anos, né? Na MotoGP, isso é muito comum fazerem contratos de 2 anos. Agora, eu não sei se, sendo a equipe de fábrica da Ducati, a gente tem que levar em consideração a questão de ter piloto italiano. De você não colocar 2 espanhóis numa equipe de fábrica italiana, porque a gente sabe que desde 2015, isso aí a gente já pode também colocar na pauta, as rivalidades, o acirramento entre Itália e Espanha dentro do universo da MotoGP entrou em estado de ebulição. E isso continua a ponto de acharem, inclusive, não recomendável o Marc Marques ser campeão na Itália, em Misano. Não, isso aí... Assim, deixa o Alex na minha frente aqui, tá bom para ele também, tá bom para mim também. A gente vai para Moteg, vai para o Japão, que é onde eu tinha conquistado meu título, e eu reescrevo eu reescrevo a história, porque porque o Marques teve um tombo em Misano, né? E aí o diretor de imagem, que é um cara muito espirituoso, ele apontou para a torcida, e a torcida, aquele mar de dedo do meio, e xingamentos em italiano, que xingar em italiano é maravilhoso, né? É uma coisa, né? É verbal e não verbal, porque você usa os braços, você usa as mãos, você usa o corpo, né? Você se levanta, você se exalta xingando em italiano. E o diretor de imagem, que é pouco espirituoso, coloca, mas direto, o cara vai para o chão, vai direto à imagem, vai para a torcida, e aquele mar de dedo no meio, e pernáquia, e tudo mais, e o que acontece, enfim, não era o melhor lugar para conquistar um título mundial, sem dúvida. E o que acontece no domingo, isso foi na sprint. O que acontece no domingo, o Marques vence, o que ele faz? Tira o macacão e mostra para a torcida. Aquilo ali também já... é isso aqui, ó. Então. O Misano fica, acho que a 12 ou 15 quilômetros de Tavulha, né, cara? Que é o quartel-general do Valentino Rossi, né? Que ali eles estão literalmente do lado da casa dele. E ali só tem rossista, só rossista, né? Não, com certeza a MotoGP hoje está dividida entre Team Rossi e Team Max. E por isso que havia essa expectativa muito grande antes de começar o ano, de como seria a convivência entre Max e Bagnaia, porque o Bagnaia ele é da equipe da BR-46, ele foi campeão da Moto2 na equipe BR-46. É da academia. Ele é da equipe. Ele é do terrão do Rossi. Com certeza. Literalmente. Filhos do terrão do Rossi. Literalmente, que eles têm uma moto lá de speedway lá, tem motocross, tem tudo. Né? Eu acho que o problema do Bagnaia esse ano 50% foi psicológico, sinceramente. Também concordo plenamente. Foi muito falta de confiança ali, não apenas na moto, mas ele foi sendo... né? Foi. Com certeza. E eu acho que isso também foi uma das causas dele andar bem em Moteg, porque ele ficou já completamente fora da disputa, né? E aí ele se soltou, assim, né? Voltou a andar leve de novo, voltou a andar tranquilo. Então, talvez o Bagnaia, né? Vamos ver o que acontece agora nas corridas asiáticas agora, mas é possível que o Bagnaia realmente volte um pouco mais forte, que tirou o peso dos ombros, né? Tipo assim, agora não preciso mais lidar com o título, né? Mas eu acho que foi isso. Metade
Metade do problema foi mental ali, que o Marques causou um abalo sísmico na mente do Bagnaia. Não, e veja, sem recrudescer, sem precisar fazer um mind game pesado de rachar time, de fazer só aquela coisa. Não, na pista, dando carona para os pais do Bagnaia, aquela coisa toda, né? Ou seja, ele ainda banca o gentleman, tá? De uma forma que não tem como os pais do Bagnaia odiarem o cara. Ele foi um cavalheiro, um destino cavalheiro lá, nesse episódio da caroninha para os pais do Bagnaia, ou seja, assim, não, esse teu rival aqui dentro da Ducati é um bom moço, a gente não tem nada para ele. Não, é que a gente falou, por mais que o Bagnaia não tenha se dado bem para a GP25, o Caroli falou perfeito ali, foi muito psicológico. Ele precisa fazer uma terapia. O Bagnaia precisa fazer uma terapia para ontem. Patrocinado por Mark Marques. Não é fácil, mas ao mesmo tempo, que voltando a falar de Mark Marques, por que me causa emoção? Porque e eu fiquei genuinamente emocionado quando eu vi o título e tudo mais. Eu vou até aqui compartilhar uma foto que, assim, define bem, acho que uma das fotos, né, foram várias fotos muito bonitas do fim de semana, mas a foto em que ele para ver o telão. Você percebe o quanto aquele piano de cauda está saindo das costas. Ele está com aquela cara de, olha só quanto eu sofri, mas eu consegui. Você consegue enxergar o sofrimento, a entrega do cara. Por quê? Porque ele é um racer. Ele é um cara que tem fome, um cara que tem vontade, um cara que tem gana, um cara que tem um talento transbordante. Tá? Essa imagem, ela é um grande impacto. Você percebe o rosto vincado, o suor, a expressão cansada de que ele tinha realizado uma jornada longa, porém frutífera. Tá? E por que isso me emociona muito? Porque são personagens do material dele que são feitos o esporte a motor. Isso aí já vou pegar numa grande abrangência. Tão recentemente, a gente promoveu a maior carraspana da história desse canal, quando a gente foi falar de Lando Norris. E toda a sua fragilidade. É uma flor de maracujá, aquele cara. Cuti-cuti. Cuti-cuti. Enquanto, veja do que é feito o Mark Marques. O contraponto que a gente tem num fim de semana seguinte a todo o erg que a gente falou sobre ele, sobre o quanto ele estava sendo ridículo consigo mesmo, com os fãs, com a McLaren, com a Fórmula 1 em si, porque ele é um contender de título mundial. E aí a gente vê o Mark Marques fazendo o que fez, tá? Promovendo a temporada massacrante, ele se reinventando, ele colocando a saúde física dele em ordem, a saúde mental dele em ordem, ele não tendo rivais durante o ano e promovendo essa grande volta ao esporte a motor. A gente precisa de mais personagens como o Mark Marques. E é claro que dentro da MotoGP tem os fãs do Rossi, a gente sabe como é que funciona isso. A Itália e Espanha, a gente está falando, dois povos latinos, são muito passionais, esse passional vem para o Brasil porque a gente é latino também. Isso eu estou pondo num plano geral, gente, não é uma questão aí, não estou sendo xeno de forma alguma, mas é uma questão de que hoje a gente sabe o quanto existe de acirramento entre o que é o mundo espanhol e o italiano dentro da MotoGP, e é claro que isso é traduzido para a gente, porque a gente tem hoje esse protagonismo quando a gente vê. A gente espera, a gente pode falar brevemente de Diogo Moreira aqui, porque é um personagem do Brasil que está aí à beira de poder entrar na MotoGP. Agora, quem não gosta desse momento, ou quem acha que a temporada foi chata, ou quem não gosta do Mark Marques, a gente pede para que reveja os conceitos. Fala assim, olha o que esse cara passou para dar a volta por cima e promover a temporada incrível que ele promoveu. Sabe? Porque se você não gosta do que você viu no fim de semana de Motegi, essa jornada que terminou com esse cara, assim,
esse racer, esse fighter, com essa cara, encontrando o próprio passado. Ele promove, quando ele vai para o telão, ele está tendo encontro com o próprio ponto de partida da jornada dele. As quedas, as derrotas, as lesões, o questionamento em si, assim, será que eu ainda tenho energia? Será que eu ainda tenho o que provar? Será que eu ainda tenho alguma coisa a oferecer? E ele abraçou esse desafio e foi em frente. Agora, quem não consegue se emocionar com isso, reconhecer e pagar tributo, me desculpa, é uma pessoa que não gosta do esporte. É só um torcedor vazio de algum piloto. E detalhe, né? Ele conseguiu tudo isso com muita torcida contra. Porque uma coisa é tu torcer, fazer isso com todo mundo te ajudando, te incentivando, né? Não, tinha muita gente que queria o fim da carreira dele. Dizia, o metade do mundo da MotoGP. Metade dos torcedores. Mais da metade, assim. Viu? Mais da metade. Porque eu diria até que mais da metade, né? Mais da metade, com certeza. Porque ele era como ele teve vai completar 10 anos da famosa rixa, né? Aquela famosa corrida em Sepang em 2015. O Rossi foi um fenômeno, não apenas da pista, mas também fora. E quantas corridas nos anos 2000 eram pintadas de amarelo para torcer para o Valentino Rossi? Várias e várias corridas a gente assistiu ali, o pessoal torcia mesmo pelo Rossi, né? Ia para torcer pelo Rossi. Né? E o Mark Marques meio que foi contra, bateu de frente com isso, e muita gente se voltou contra ele. Mas como você falou, Lucas, Giavone, como você falou, você não gostar, eu não gosto do Mark Marques porque eu torço o Valentino Rossi, mas você não admirar o que esse cara fez. E outra coisa, Lucas, você comparou aí com o Lando Norris, né? O Lando Norris tendo tudo a provar, e o Mark Marques não precisava provar, ele já tinha 8 títulos. Podia ter ido para casa. Milionário. Ele é milionário. Vou curtir a vida, como o outro lá falou, vou curtir a vida agora, vamos... Não, ele não, peraí, eu quero ver se eu ainda sou capaz. Ele foi capaz. É aquela história, né? Ele foi capaz de uma outra moto. Né? Ele não estava na zona de conforto dele quando ele estava na Honda. Né? Ele foi para a Ducati para ser campeão. Né? Senhores, olha que foto. Tá? Essa foto foi colocada pelo Michael Rian, nosso amigo, né, de grupos de internet. Grande abraço para ele. A força que tem essa foto, esse reencontro com o próprio passado. Olha a força que tem essa imagem. No acidente de Jerez. Esse é o acidente de Jerez. Esse é Jerez 2020, né? Onde tudo começou. Não, e eu me lembro que essa corrida, ele tinha caído, ele estava em segundo brigando com o Quartararo, ele caiu, foi lá para trás e foi passando todo mundo, ele já estava próximo do Quartararo e aí sofreu a segunda queda. E ninguém deu muita bola, por mais que ele tenha sido atingido, ninguém deu muita... pode ser que ele volte logo, ele tentou voltar. A corrida em Jerez, a segunda corrida em Jerez foi na semana seguinte. Tem fotos dele no hospital, ele fazendo flexão. Tentando, vou voltar na próxima semana. Tá com uma placa no meu braço, vou voltar. E ele falou, e foi interessante, ele falou nesse final de semana, depois do dia, ele falou, foi um erro meu. Ele falou, era um Mark contra o Mark. E aí a gente pode até falar, aproveitando esse gancho, Lucas Giavone, qual foi o maior rival de Mark Marques? O Chão. Só o Chão foi rival para Mark Marques esse ano. O próprio Mark Marques, né, cara? Só o Mark Marques pode parar Mark Marques. Ele foi parado algumas vezes, né? Só o Chão e se emplacar em Austin, por exemplo, né? Que ele escorregou na casca de banana, né? Foi ele um pouquinho além da linha branca ali, caiu. Uma coisa que até num começo de temporada até se falou, foi assim, o cara voltou rápido pra cacete, tá com a Ducati na mão, mas vamos ver se vai tombar. E depois desse tombo em Austin, ele caiu muito menos. Já percebeu o quanto ele tinha para equacionar de limite, e a gente viu o quanto ele é um cara aprimorado em termos de leitura de corrida, porque teve situações em que ele teve que controlar a pressão de pneu, ele teve que se adaptar a uma outra situação, ele tem mais paciência, por exemplo, em largadas que são mais complicadas, aquele trânsito normal de primeira, segunda, terceira volta, ele tem mais paciência para
também colocar em prática um ritmo matador de corrida, a gente também assistiu isso. Porque teve vezes que a gente via que o cara, ele estava andando menos que a moto porque ele estava cuidando de alguma coisa, né, ou a própria durabilidade dos pneus, ou pressão dos pneus, que a República Tcheca, né? Então, ele desenvolveu um manejo disso aí que é absolutamente superior, aí, que a gente não via nos tempos de Honda dele, fazendo aqueles pêndulos absurdos que ele fazia entrada de curva, que a gente via todo mundo fazer a curva. Você viu o Mark entrando em pêndulo de uma maneira que faz assim, puta, só o cara consegue fazer isso com essa moto, que é uma moto extrema, mas a gente viu o Mark que estava muito mais preocupado com leitura de corrida, e fazer assim, olha, eu vou ganhar deste jeito. Não é aquele negócio assim, eu vou ganhar sendo mais rápido. Não, ele acrescentou coisas diferentes na leitura. Falou assim, olha, eu preciso cuidar do meu ritmo de prova, eu preciso cuidar dos pneus, eu preciso cuidar da pressão dos pneus, eu preciso ver quem está atrás, quem está à frente, é o Mark, é o Bezzecchi, é o Quartararo, quem que tá para frente, quem está para trás de mim, tá? E porque as vitórias dele não foram essas de, não, fez na frente a primeira curva, some e recebe a bandeirada. Não foi a tônica do campeonato. Ele muitas vezes precisou construir essa vitória, né? A gente está muito acostumado a ver o resultado final, né? First. Agora, nas várias ocasiões, ele teve que fazer esse manejo, essa leitura diferenciada para não cair na armadilha da pressão do pneu ou de você desgastar a moto demais e ficar vulnerável a algum rival, porque teve fim de semana que Yamaha deu encaixe, teve fim de semana que a Aprilia deu encaixe, até mesmo pode pegar falar da própria KTM, Honda nesse fim de semana rendeu, o Mir chegou no pódio depois de 147 anos, o Mark fez assim no campeonato, foram vitórias conquistadas, assim, o resultado final foi sempre igual, mas a jornada até receber a bandeirada sempre teve algum elemento diferente, inclusive aquela vez de chuva lá, que ele saiu correndo da moto. Vocês me ajudem a lembrar qual que foi Foi em Austin, o GP. Foi Austin que ele saiu correndo. Ele jogou o quanto ele pôde para sempre chegar ao final com a vitória. Não simplesmente com o elemento velocidade. Isso tem que ser colocado na equação. O resultado foi sempre igual. Primeiro lugar. Agora, as maneiras com as quais ele conseguiu esse resultado variaram muito de corrida para corrida. Por isso que eu acho esse o título mais bonito dele, porque parece que esse foi o primeiro título assim que ele realmente surgiu a maturidade, sabe? Aquela maturidade que faltava, assim, aquela leitura de corrida, diminui um pouco, não, chega em segundo aqui, como ele chegou na França, atrás dos arcos, né? Sabia a hora de recuar e construiu muitas vitórias. Essa última em Misano, por exemplo, ali, olha, foi difícil ganhar do Bezzecchi. O Bezzecchi estava se esforçando, estava dando 120% ali. Muito forte o Bezzecchi. Sim, foi uma se não fosse o Marques ali, dava Bezzecchi, sabe? E a gente viu, isso é uma coisa que tem que ser colocada também, exaltada, o espírito de luta do Fábio Quartararo e do Marco Bezzecchi. Os dois foram gladiadores, eles tentaram o máximo possível, sempre que puderam, desafiar o Marco Marques, deu disputa bonita da gente ver. Só que são motos que não deram encaixe em todo o fim de semana. A Yamaha, inclusive, um ano bem complicado, em que eles ainda estão tentando, inclusive, desenvolver a V4. Quartararo, sempre que teve uma moto, ele mostrou esse espírito combativo, e o Marco Bezzecchi também, a ponto, claro, de mostrar, faz assim, olha, a Aprilia, o Jorge Martin, a Aprilia não é tão ruim não, dá para ir para a luta, sabe? Dá para ir à luta, e a gente sabe o quanto a Ducati ainda é superior, porque é uma moto que está sempre muito bem todo fim de semana. É difícil você ter um fim de semana que ela não seja a moto dominante. Enquanto as outras marcas, elas variam como a segunda moto ou uma moto contender para desafiar a sempre presente Ducati em termos de power ranking nos fins de semana, de performance.
Mas eu exalto as temporadas até aqui do Marco Bezzecchi e do Fábio Quartararo. Já falamos bem do Alex, também dentro das suas limitações. Ele está, sim, fazendo a melhor temporada da carreira dele, isso tem que ser colocado, porque, por exemplo, ele está rendendo mais que os pilotos da VR46. Ele está fazendo uma temporada mais interessante. Tanto que ele vai ganhar a moto 26, a moto de fábrica para o próximo ano. Vai ter a mesma moto da equipe de fábrica. Não vai ser da VR46, né? Que tinha tido só uma, que era por Fábio de Antônio. O próximo 26 vai ficar com o Alex Marques. E as demais, o Fermi Alder e a dupla da VR46 vai ficar com a 25. Que pena para eles, né? Porque pelo que se fala, vocês falaram. Parece que não é tão fácil, né? Não é tão fácil. Então, vamos ver se ele dá encaixe. Porque não parece ser uma moto, parece ser realmente mais desafiadora você levar ela ao limite. E esse é um assunto que é muito inerente ao esporte a motor no plano geral, né? Você conseguir levar o seu equipamento ao limite. Só que, e na moto isso é muito mais sentido, né? Como a gente está falando do mundo das duas rodas, a gente tem o fator tombo o tempo inteiro, que é uma peça, ela tem um peso nessa equação muito grande. Se você errar o limite, não é uma rodada, é chão, é você se ralar inteiro, é você fraturar osso, é você perder prova, enfim, né? Você dá adeus a campeonatos. Na moto, conta muito o fator confiança na moto, sabe? Se o piloto senta na moto e ele gosta da moto, né, e sente confiança para entrar forte nas curvas, pode ter certeza de que a temporada dele vai ser boa, sabe? E ele vai andar na frente. Agora, se ele senta na moto e sente aquela sensação de instabilidade, não sente confiança, sabe, para entrar forte, assim, é o feeling, né, que eles chamam, ali eles têm problema. Vocês podem reparar quando ele fala, assim, quando eles falam. Na Ducati é curioso, né? A Ducati fez a GP22 e ela era muito boa. Aí depois eles fizeram a GP23, corrigindo algumas coisas que tinha de errado na GP22, mas a moto não ficou tão, assim, parece que ela não ficou tão física de pilotar. E teve muito piloto que não gostou. O Bezzecchi não gostou, me lembro que o Bagnaia não gostou, ele reclamou bastante da moto, o Martin reclamou também. Aí eles fizeram de novo, voltaram para a prancheta, mexeram e fizeram a 24. E aí fizeram uma moto quase perfeita, né? Uma moto assim que todo piloto da Ducati sente e diz, pá, essa moto é boa, né? E aí mexeram de novo na 25 e estragaram um pouco de novo, né? Corrigiram algumas coisas, mas pioraram outras, né? Então tem todo esse jogo, veloz, todos os anos, mais né? Desafiadora. Então. Tem tudo isso aí para levar em conta ano que vem, né? Por exemplo, agora tá o Alex Marques com a moto mais fácil, vamos dizer. Ano que vem talvez não seja, né? Exatamente. Por isso que eu tenho muita dúvida se o Alex vai continuar com essa boa fase. Você falou, Carioli, vai muito da confiança. Vai muito da confiança na moto, né? No equipamento e tal. Confiança nessa moto. Sim, deve ter tido muitas dicas do Mark. Faz assim, faz assado. E ele foi pegando confiança e fez um baita ano. Sim, um baita ano. Eu critico aqui, a história do Ralf Schumacher piorado, mas foi um baita ano. Eu acho que dificilmente ele vai perder o vice-campeonato. E é um bom piloto, o Alex, eu acho. Ele foi campeão na Moto 2, foi campeão na Moto 3, né? Ele teve uma curva assim de aprendizado meio difícil, né? Eu me lembro que na Moto 2 ele caiu a beça, sabe? Ele passou uns 2, 3 anos caindo, mas no fim foi campeão do mundo, né? Carol, se eu não me engano, foi campeão na Moto 3 no terceiro ano. E na MotoGP já entrou logo na Repsol Honda. Na Repsol Honda também foi difícil, né? Foi no ano que o Marques sofreu um acidente, foi em 2020. Isso, 2020. Então, ele logo de cá tem que liderar uma equipe que era a equipe mais forte do grid, e uma moto muito difícil, tanto que ele foi rebaixado. Ele começou o ano também para ser rebaixado, em 2021 ele já ia para uma equipe satélite da Honda. Tipo assim, em 2020 ele não fez muito por onde para tentar mesmo colocar uma pulga na tela do Alex Cruz, não, deixa ele aqui, não, ele já sabia que ia ser rebaixado. E a questão de eles serem irmãos, né, ajuda muito, né? Porque, por exemplo, depois que ele foi para
a Gresini, né? Certamente ele convenceu o Mark a fazer, ou influenciou o Mark a fazer a troca, né? Ele disse, essa moto é boa, né? Eu acho que dá para tentar. Vem para cá, exatamente, ó, vale a pena. Essa aqui, tá? que vai dar boa coisa. E realmente eles se ajudam muito, né? Eles treinam juntos, então são tipo aquele. São irmãos que se completam muito, eles se dão muito bem. Você vê que eles ali é algo muito forte que tem aqui eles lá. Não, existe uma amizade ali, familiar ali, que as pistas não vão estragar, não. Com certeza. É mais forte que no tempo do Michael Schumacher e do Ralf Schumacher, que eles não eram muito amigos, né? Exatamente. Eles eram. Às vezes podia ter sido Caim e Abel, né? Mas não chegou a ter tanto, não. Mas eles. Uma das histórias do fim de semana que vem à tona, né, e isso é uma coisa que a gente ama de paixão fazer aqui no GP Total, que é a da gente pegar fatos que têm uma ligação histórica com aquilo que a gente está vivendo, fazer essa associação, fazer essa ponte. E é claro que quando a gente tem uma volta por cima, como foi a proporcionada pelo Marc Marques, você tem aí grandes nomes, e o João citou alguns no começo aqui do programa, que deram a volta por cima. O Muhammad Ali, depois que ele foi preso, fez a conversão ao Islã, ele voltou a ser um grande campeão. O Niki Lauda nem se fala, ele teve 2 comebacks absolutamente incríveis. O acidente no Nürburgring em 76, ele voltar ainda na temporada 76, 42 dias depois do que ele sofreu, de ter quase uma extrema-unção, e depois que ele abandonou a Fórmula 1 em 79, voltar em 82 e ainda ser tricampeão. O cara tem 2 comebacks absolutamente incríveis. O cara, como eu disse, né, nos programas passados, o cara com o material mais duro já ter passado pela Fórmula 1. Você pode colocar nessa mesma lista o Michael Jordan, que foi para o beisebol e depois voltou para ser campeão de novo. Ronaldo Fenômeno, aquela cena do joelho dele implodindo e depois ele dando a volta por cima, sendo campeão na Copa de 2002 com gols na final e tudo mais. João, quem mais? Eu queria colocar, tá falando de comeback, não sei se vocês conhecem a história do Alex Smith, que é um quarterback da NFL, e também ele teve, cara, um dos comebacks muito incrível. Se você que está nos assistindo tiver curiosidade, assista a história do. Tem um documentário muito interessante na ESPN. A perna dele foi praticamente comida. Ele quebrou a perna, tem um fator exposto no jogo. O cara quase morreu. Depois a perna dele teve que ser feita enxertos. O cara conseguiu voltar e levar o time, o Washington Commanders, para os playoffs. É uma história muito bonita. Quem tiver curiosidade de ver a história do Alex Smith, vale a pena. Tem a história do Mick Durham também, né? Então, ia chegar justamente nisso. O Michael Durham, em 1992, ele estava tendo uma temporada muito dominante, até que ele tem um acidente pavoroso, quebra a perna, só que o pior estava por vir, porque a perna começou a gangrenar. Gangrena. É uma coisa... e foi feito uma ligação entre uma perna e outra. João, você escreveu sobre essa passagem do Michael Durham. Compartilha com a gente. Se é um texto que está no GP Total, a gente vai deixar, né, aqui, tá nos créditos, na descrição aqui do vídeo, esse texto que, cara, mostra bem o que foi essa jornada do Durham, né? Durham, um australiano durão, um texto de 2017. Veja que já faz um bom tempo que você contou essa história, João, mas que tem uma conexão direta com isso, porque é aquela recuperação de uma lesão grave, gravíssima, e que o Michael Durham não deixou barato, não. Falei assim, não, eu vou me recuperar e vou voltar e vou ser campeão, e o cara emendou a sequência de títulos dele muito depois disso ter acontecido. Isso aconteceu em 92 em Assen, no circuito antigo, né? Circuito lá, um circuito bem mais rápido, bem mais fluido na época. E ele quebrou a perna. Assim, quebrar a perna para um piloto de moto, vocês vê várias vezes o piloto quebra a perna e volta 2, 3 corridas, né? Depois, né? Tem o clássico caso
o João Lourenço que quebrou o ombro na quinta, foi operar na sexta e correu no sábado, próprio Arce. Então, e o Michael Durham... Essa foi de arrepiar também, né? Bah. O Michael Durham estava na liderança do campeonato, numa luta com o Wayne Rainey. Ele quebrou a perna e foi feita uma cirurgia. Só que a cirurgia foi feita de uma forma bem agressiva que acabou que mexeu na circulação da perna do Michael Durham. E ele acabou que a perna começou a gangrenar. E quem salvou a perna dele foi o Claudio Costa, que por muitos anos foi um médico oficial. Se você levar para a Fórmula 1, foi o Sid Watkins da Mundial de Moto Velocidade. O Claudio Costa fez várias cirurgias de pilotos e levou ele não era tão conhecido na época, levou ele para a sua clínica na Itália e falou: olha, primeiro tem que tentar salvar, nem voltar com ele, primeiro tentar salvar a sua perna, até mesmo a sua vida, que os órgãos dele estavam colapsando. Ele fez um método totalmente novo, usual, que ele abriu quebrou a perna direita, ele abriu a perna esquerda para fazer circular a perna e juntou as duas. Passou mais de 15 dias com as duas pernas literalmente coladas uma na outra para fazer a perna esquerda fazer circulação na perna direita e de forma totalmente heróica. Na penúltima etapa do ano, foi Interlagos, a única corrida em Interlagos no Mundial de Moto Velocidade. O Michael Durham chegou em São Paulo de cadeira de rodas, pernas finíssimas, e ele subiu na moto, tentou. Eles desenvolveram um freio especial, né? Eles desenvolveram todo um sistema especial de freio para o Durham, né? Foi até depois. Ele chegou em 12º e o Wayne Rainey ficou só 2 pontos, ele venceu aquela coisa de Interlagos. Você tem um fácil no YouTube. Ele virou campeonato, foi campeão. Michael Durham perdeu esse título e demorou a voltar, até com o Carol está falando, né? Ele não conseguia frear, como ele não tinha movimentação no tornozelo direito, então ele não conseguia usar o freio traseiro. Então teve que colocar um freio lá na mão. No manete, né? Na manete, passando na mão, tipo jet ski. E ele conseguiu, teve que refazer o seu estilo de pilotagem para voltar a ser competitivo. Ele foi pentacampeão de 94, 98, muitas vezes de forma dominante, né? E ele só não foi campeão, vamos dizer assim, foi campeão mais vezes que em 99. Ele sofreu um novo acidente em Jerez, ainda no começo da temporada, e ele se machucou bastante, inclusive a própria perna que ele tinha quebrado, e ele nunca mais voltou. Mas é uma história completamente absurda. A cena, eu era criança, nós somos da mesma geração, mas eu lembro muito bem ele chegando no aeroporto de cadeira de rodas, cara, cadeira de rodas, as pernas muito finas, as duas. E lembrando, né, em 92 era aquelas 500 cilindradas, o final era unrideable ainda, era, aquela Honda era mais domesticada, mas era um unrideable ainda. Então, você subir numa moto... Sem controle de tração. Sem nada. Então, aqui o Michael Durham fez em 92. Sem macacão com airbag. Não, tem uma cena, não sei se vocês vão lembrar, uma cena ele caminhando, tentando caminhar para subir na moto, é uma coisa assim. Ele usava muletas? O que esse cara tá fazendo aí? Ele não era nem para estar ali, era até todo mundo, era até um risco. E aquele final de semana, Interlagos, choveu, teve muitos acidentes, colocaram até uma chicane ali no café. Então foi um final de semana muito perigoso. E ele foi lá e subiu na moto e tentou. Era capaz de não ser nem aprovado hoje em dia para entrar na pista, né? E vamos ser sinceros, não seria um absurdo. Ele não tinha, você dá para ver que ele não tinha muita condição de estar ali. Ele foi, uma coragem. Ele fez, e depois ele fez um tratamento muito difícil não, levou tempo isso aí. Foi um sofrimento. E ele levou uns 2, 3 anos até ele deixar a perna razoável, assim. Mas mesmo assim, se vocês olharem as fotos de época, assim, a perna direita é bem menor que a esquerda, bem mais fina, né? Curvada. Ficou com um problema permanente, sabe? Ele tem uma foto, ele tem um vídeo, o tornozelo direito dele é uma bola. Ficou um buraco e tem uma bola lá, bem feia. Então, o comeback do Michael Durham
vale ser citado. É impressionante também. E ele foi pentacampeão. Depois, 2 anos depois, foi pentacampeão. Mas a forma que ele voltou a Interlagos, todo aquele contexto, foi algo completamente admirável. Foi, e Cariola, convenhamos, né? E se ele fosse barrado, não seria um absurdo. Ele não tinha condição de não seria, Não tinha condição. Era meio que uma temeridade, assim, né? Mas esse era o charme da época, né? A matriz de risco era bem diferente. Pessoal, mais algum assunto que vocês queiram tratar? Cariola, temos assunto sim. Já começou. A gente podia falar, né? Vocês falaram no Lando Norris, né? E nesse jeito dele menos, né? Intenso, vamos dizer assim. Cuticute. E eu vejo o Pecco Bagnaia parecido, sabe? E aí a gente fica se perguntando, a gente pode se perguntar, né? Se pilotos como o Marc Marquez, né? Como o Mick Doohan, como o Niki Lauda, será que eles estão em extinção, né? Será que daqui para frente não vai ter mais, assim, um cara com sangue nos olhos, assim, né? Querendo dar a vida para conquistar aquilo, né? Cara, olha, se pensar, né? A história que eu citei, né? O cara quebrou o ombro num dia, operou no outro, o Tabacone chegou em 5º lugar. Tudo bem que ele pegou uma versão a chuva muito grande depois daquele skate, foi na chuva que ele caiu. Exatamente, Ele quebrou, mas ele quebrou a clavícula, né? Imagina, quebrar a clavícula deve ser uma coisa terrível, né, cara? Porque tu perde o movimento aqui, né? Do ombro. Imagina o que tu deve passar para dormir e a dor que deve sentir, tu deve ficar completamente imobilizado, né? E eles colocaram aqui uma tala no Lorenzo aqui, ele voou para a Espanha, colocou a tala, fez a cirurgia, voltou, pilotou de moto, rapaz. E ainda marcou ponto, acho que ele chegou em 6º, 7º, né? Por aí. Foi 5º, lembro bem dessa corrida. Foi 5º, Foi 5º, lembro. Então, assim, é apavorante. Então, assim, como você falou, cada vez mais raro esse tipo de piloto. Eu não coloco, sério, honestamente, cara, eu não colocaria muito o Bagnaia nessa turma. Eu acho que o Bagnaia... Também não vejo. Eu não associo. Eu acho que o Bagnaia não tem a mesma fragilidade, digamos assim, do Lando Norris. Eu acho que a fragilidade do Bagnaia, até porque o Bagnaia já foi campeão, ele sabe, ele conquistou elementos, né? Ele capturou elementos que fizeram dele campeão. Ele já experimentou isso, ele já teve essa experimentação. Agora, e é um cara que realmente está fazendo, ele está tentando. A gente percebe que parte do problema é a questão da adaptabilidade. A gente sabe que tem a parte do psicológico, porque realmente você olha para o lado, o teu companheiro está arrasando, está fazendo chover nas provas de uma forma dominante, você olha e fala assim, o problema sou eu. E o Bagnaia teve essa humildade de falar assim, não, o cara está performando. Agora vamos achar uma solução para que eu também consiga performar. E nesse fim de semana, com o máximo possível de peças da 24, parece que a coisa finalmente se encaixou. Tanto que você via ele com um semblante mais tranquilo, né? O cara tava... E eu acho que não é só a questão do peso do campeonato, que já tinha saído dos ombros dele há muito tempo. É uma questão de que ele realmente finalmente tá feliz com a moto. Agora, ou seja, um cara que tem esse diferencial em relação ao Lando Norris. O que a gente vê do Norris? Ele já foi campeão, né? Então, aí a gente vê um Norris que o cara não tá lidando com a pressão, não tá sabendo lidar direito com a pressão de disputar um título mundial, de ter um companheiro de equipe que tem aquela eficiência discreta, como é o caso do Oscar Piastri, é um cara que não tá nem precisando se esforçar muito para colocar pressão no Norris. O próprio Norris se autoimplode muitas vezes. É um cara que não tem capacidade nenhuma de agressividade. Quando ele está atrás e tenta passar alguém, o pessoal dá de ombros e nem vê o espelho retrovisor, porque sabe que não vai acontecer nada. Tá? Um cara que hesita na largada, né?
tantos memes e piadinhas de dando moles, entre outras, até mais pesadas. Então, nisso o Bagnaia, para mim, ainda tem vantagem. É um cara que já foi campeão, um cara que ele sim está focado em trabalhar e não está focado em ficar dando entrevista para revista de moda, posando com um olhar de sei lá que, e com roupinhas hipsters e frases que desrespeitam a si mesmo, fãs da McLaren, a própria McLaren e a Fórmula 1. Então, eu separo os dois. A Bagnaia está num jeito e o Norris está realmente num momento muito mais complicado de você achar uma saída, uma solução para o cara. E o Bagnaia ele já tem uma disputa com o título com o piloto, que é o Jorge Martin, e assim, naquele momento, somente em 23, o Jorge Martin já era mais rápido do que o Pecco Bagnaia, mas o Pecco Bagnaia teve que se inventar, foi um piloto muito mais sólido e derrotou. Ele teve disputas pau a pau ali com o Jorge Martin, entendeu? Em 24, ele ganhou em 23. E o Jorge Martin, em termos de talento natural, ele é mais bem dotado do que o Bagnaia. Mas eu levantei o dedo para fazer uma pergunta aqui, Carioli. Afinal, o Mark Marques tem 7 ou 9 títulos? Vamos encerrar a pauta com essa pergunta. Porque, afinal de contas, tem um pessoal aí dizendo que é só 7 e quer insistir no 7 tem motivos para isso. Vamos lá. Não, quem acompanha o motociclismo costuma contabilizar sempre os títulos da Moto3 e Moto2, né? Afinal, são categorias que correm no mesmo dia, que têm o mesmo sistema de pontuação, as corridas são observadas pela mesma direção de prova, né? Então é natural que elas tenham assim um peso semelhante, assim, em termos, é um título mundial, afinal de contas, né? Mas para quem está vindo de fora, né, normalmente só vê a MotoGP, né? E ao que parece agora que a Liberty vai se focar totalmente nisso, né? Vai se focar totalmente na MotoGP e para as outras categorias vai sobrar muito pouco, né? Vão ser meras categorias de acesso, né? Sabe? O que é meio estranho, né? Para quem está acostumado, assim, para quem é mais da velha guarda, vai achar isso muito estranho, né? O marketing do Marc Marquez foi tendo em conta 9 títulos, né? Agora, peraí, vamos parar? Não, é 7. Então, eles vão ter que chegar num acordo aí, né? Mas aí vale aquela contextualização, e é uma coisa que a gente está discutindo em bastidores aqui antes da gente começar o programa, porque o Mundial de Moto Velocidade, muito antes do nome MotoGP entrar na parada, sempre foi um campeonato em que se disputavam corridas em várias cilindradas. Não era uma questão de categorias de acesso, você faz ali um trajeto que hoje é 3, 2, 1, né? Moto 3, Moto 2, MotoGP. Isso foi consolidado muito nos anos 90, você tinha ali, o pessoal entrava na 125, ia para 250, ia para 500. Mas, quando a gente pega a história dos mundiais da moto velocidade, a gente pega pilotos que eram especialistas em determinadas cilindradas. O cara passava e ficava a carreira naquela cilindrada, né? Você tinha a extinta categoria das 350 cilindradas, você tinha até as categorias, né, a cinquentinha, que depois virou 80 cilindradas. Sim, você existia, claro, todo piloto pegava de uma cilindrada menor e ia para maior, mas isso não acontecia de modo escada e não acontecia de um modo como se fosse automático e natural. Tanto que, se não era de forma objetiva, né? Então, como o próprio Giacomo Agostini, que tem muitos títulos na 500, mas também em outras categorias. Você tinha ali a 50, que depois virou 80, 125, 250, 350. Para quem é mais velho do mundo das motos aqui do Brasil, veio a Yamaha 350, que foi uma moto icônica, ou seja, quando a Yamaha foi trazer uma moto esportiva para o Brasil, ele trouxe a 350 em 2 tempos, né? Tão icônica, tão lendária, a RD 350. Ou seja, você tem aí um histórico de pilotos que foram grandes e não foram grandes necessariamente no que seria a categoria rainha, que foi
até virada para o século XXI, 500 cilindradas, teve ali aquela transição de 2001, 2002 para as motos de 4 tempos. Agora, isso vai provocar uma diminuição do que é o cartel do Giacomo Agostini, assim como a gente estava discutindo o Angel Nieto, que não teve protagonismo nas 500 cilindradas. Ele foi muito campeão nas outras cilindradas. Ele era especialista disso. Pois então, o Angel Nieto, ele foi campeão nas 125, ele ganhou acho que 7 títulos e ganhou 8 nas 80. 12 mais 1. Era 12 mais 1. Isso, 12 mais 1. Ele não gostava de 13, né? Não, 13 não, 12 mais 1. Mas é um personagem super icônico, assim, quando o Valentino Rossi superou o número de vitórias dele em Assen em 2007, ele botou o Angel Nieto na garupa da Yamaha e os dois deram uma volta de comemoração juntos, sabe? O peso era igual, sabe? E agora, na nova era, pelo jeito, não vai ser, né? Isso ao meu ver, é muito triste, né? Então, se não houver esse tipo de contextualização que a gente está colocando aqui, é como se eles quisessem diminuir a própria história da motovelocidade. Isso é muito grave, principalmente num canal desse aqui, em que a gente respeita tanto a história, a gente valoriza tanto a história do esporte a motor, e isso inclui, claro, o que a gente pode trazer aqui desse universo das 2 rodas. A gente sempre que possível traz pautas da motovelocidade, a gente já trouxe aqui aquele papo incrível que foi com o Roberto Agreste, foi um negócio muito bacana. A gente quer trazer, entrevistar pilotos da moto, a gente quer estar presente no ano que vem, 2026, quando a MotoGP finalmente voltar ao Brasil, não é um reencontro com o próprio passado, já que vai ser no circuito de Goiânia, onde foram disputadas as corridas de 87, 88, 89, que foi aquela era de ouro das 500 cilindradas, todos aqueles pilotos incríveis que a gente aprendeu tanto a admirar, que domavam aquelas motos, as unridables. Então, é claro que quando você tem só considerando o título da categoria rainha, isso aí é uma coisa que precisa ter esse tipo de contextualização que a gente está trazendo aqui, e que tem que ser colocado, senão você está diminuindo a própria história e a Liberty pode cair nessa casca de banana, coisa que, na verdade, ela já está fazendo com a história da Fórmula 1, porque quando a Fórmula 1 completou 75 anos, o texto que eles fizeram no site da Fórmula 1 foi coisa de moleque, foi uma coisa canalha, foi uma coisa só para causar discussões em cima do texto em si, mas sem contar a história da categoria. São 75 anos de Fórmula 1, e eles fizeram um texto absolutamente desastroso, tá no arquivo nosso, tá no diretório de vídeos, a carraspana que eu passei neles também, porque foi uma coisa menor. A Fórmula 1 me completa 75 anos, e eles lá fazendo listinhas de melhores isso, melhor aquilo, e sem dar o devido peso à história, como se eles quisessem dizer que a história começou com a própria Liberty, que só o Lewis Hamilton é grande, e se ele falar do Senna, tudo bem, não fala do Piquet porque o Piquet está cancelado, e pronto, tá lá. Já cumpri a minha meta de história, assistam Drive to Survive, amem os nossos pilotos fofinhos, e vamos continuar a categoria nesse formato em que tudo é fofo, tudo é lindo. Não é assim que você conta a história de uma categoria de 75 anos, né? A gente vai puxar a orelha o quanto for necessário se essas coisas continuarem acontecendo. Basicamente, lembrando que o Giacomo Agostini tinha havido como o maior campeão da história, com 15 títulos, mas não foi 15 títulos, na 500. Ele fez inclusive muitas dobradinhas, 150, 500. Tem até a década de até meados da década de 90, tinha muitos pilotos que eu estava lembrando também do Aston Martinez, que foi bicampeão da 125, o próprio Fausto Gresini, que foi também por muitos anos nas categorias nas cidades mais baixas. Então havia essa especialização até a década de 90. E o que e lembrando que a Liberty também quer meio que diminuir o espaço do paddock, para meio que separar a MotoGP da Moto2 e Moto3. Também há essa história aí que eles querem fazer. Uma coisa que acabei de lembrar também, o título
duplo do Fred Spencer em 85. Porque ele foi Como campeão é que ficamos? Então, ele foi campeão das 500 cilindradas e foi campeão das 250 cilindradas no mesmo ano. A Liberty vai achar que isso é um título é um título comum, isso é um feito comum? Para mim, isso é extraordinário. O Fred Spencer era genial. Então, os pilotos eles corriam, às vezes, no mesmo dia, né? Eles corriam 2, 3 corridas. Eles corriam 2, 3 corridas. Sim. E o Spencer conseguiu isso, né? Conseguiu ser campeão nas 250, depois foi lá, correu outra corrida nas 500 e ganhou, né? Olha que grande história a Liberty vai perder, né, cara? Eu acho que isso joga contra eles mesmo, né? Isso é tiro no pé, sabe? É martelar o próprio dedo, sei lá. Pisar em Lego. Eu não sei o que eles querem. Mas a Dorna, agora que se fala também que a própria Dorna meio que está empurrando essa história também e a Liberty está dizendo amém, né? Tá adorando. Isso começou com a Dorna, né? Temos que ser sincero, né? Quando a Dorna acabou com as 125, as 250 e criou Moto 2, Moto 3 e Moto 2, já colocou a cerca, né? É aquilo ali, ó. Isso aqui é uma categoria de passagem, né? Antigamente as pilotos que ficavam, agora essa é uma categoria de passagem. É como fosse dentro do universo da Fórmula 1, a Fórmula 3 e a Fórmula 2. Exato, Os últimos pilotos, assim, que eu me lembro que eram orgulhosos de estarem na Moto 2, assim, era o Tom Lutz, né? Que fez uma carreira na Moto 2. Só fez um ano na Moto GP e voltou logo em seguida. E voltou para a Moto 2, depois se aposentou. Mas isso tá, assim, voltar para a Moto 2 hoje é uma coisa... você não consegue imaginar, você não consegue conceber uma coisa dessa. Perguntaram para o Miguel Oliveira, que vai ficar sem vaga, né? Se ele voltaria para a Moto 2, ele disse, não, de jeito nenhum, bem capaz. Superbike. Superbike, né? Que ele vai para Superbike, né? Vai o que restou, né? Vai ficar, dizem que lugar do Tropac, né? Vai vir o Toprak, isso mesmo. Vai ser uma das grandes histórias de 2026, uma das coisas mais interessantes aí. Vamos ver o que o Toprak é capaz de fazer. Porque assim, o que ele faz no Mundial do Superbike é assombroso, né, cara? Ele é assombroso também, a temporada do Toprak lá. Legal. Tem tudo para ser tri, mas agora, vamos ser sinceros, a gente falou aqui, né? Vamos dar certo o que a gente serve. Vários e vários pilotos que assombraram na Mundial Superbike, chegou na MotoGP, o buraco é muito mais embaixo. Falta exemplo aí de pilotos que chegaram na MotoGP, vamos ficar de olho, mesmo do Ben Spies, pilotos que eram geniais lá e chegou na MotoGP. Não era tanto assim, né? O buraco é muito mais embaixo. Com certeza, Ao mesmo tempo, pilotos que tentaram ali, né, até de repente namoraram com o título na MotoGP, mas quando foram para Superbike também chegaram com o pé na porta, né? Max Piastri. O próprio John Kosinski, né, que a gente falou um pouco dele aqui, o cara se achou lá na Superbike. O Bautista foi muito bem também, né? Sim. Bautista. Eu acho que o Biaggi foi o mais exemplo, né? O Carlos Checo também foi campeão na Superbike, mas o Biaggi foi um exemplo. Ele, né, também. Tanto ele aprontou e não foi campeão na MotoGP, mas quando ele foi para na Superbike, imediatamente não entrou de ponta, campeão, foi para a Aprilia, até hoje ele é ligado à Aprilia, por causa do título que venceu. É um piloto que ficou muito marcado lá, mas ele se fez na Superbike. Você vê muito mais cara do MotoGP indo para a Superbike tendo sucesso, o último caso o Bautista, ao contrário. É verdade. É isso aí, senhores. A gente encerra aqui mais um programa nosso. A gente espera, claro, que vocês possam curtir nosso conteúdo. A gente sempre tenta trazer aqui muito mais do que simplesmente o jornalismo informativo. A gente traz as opiniões, traz as histórias, traz as interpretações, essas pontes entre passado e presente que sempre acontecem no mundo do esporte a motor e também nas duas rodas, como a gente traz aqui, agradecendo a presença mais uma vez do Lucas Carioli, ele já é da casa aqui, já pode pegar o crachá, ele já escreveu textos aqui para o GP Total, ele é da casa há muito tempo também, a gente faz as nossas parcerias, a gente faz os nossos projetos juntos, a gente conversa mais do que colegas, somos todos amigos, somos todos unidos pelo entusiasmo que a gente tem pelo esporte a motor, incluindo
a moto, o mundial, as coisas ligadas à moto velocidade, e a gente espera que vocês tenham não só gostado, como a gente pede sempre para curtir os vídeos. Se você chegou até aqui porque você gostou, deixa a curtida, assine as notificações do canal, porque a gente sempre traz coisas diferentes aqui. A gente traz as análises das corridas da Fórmula 1, a gente traz as pautas históricas, a gente traz muita análise, as entrevistas também. Gente, vou dar um spoiler, tem mais entrevista internacional vindo aqui para o canal. Se eu fosse você, eu assinava as notificações do canal, porque vocês vão ter surpresa. Para quem assinar o canal vai ter surpresa, porque a gente vai ter mais entrevistas internacional. Grande piloto que a gente já entrevistou, a gente está preparando todo o material aqui para fazer a divulgação. Vamos caprichar nas legendas mais uma vez, assim como a gente fez com a entrevista do Stefano Modena. Para quem não viu, a gente entrevistou o grande Stefano Modena. Ele que em 35 anos de carreira não deu entrevista que ele deu para a gente, nem para a imprensa italiana, nem para a imprensa inglesa. A entrevista mais completa da vida de Stefano Modena, quem fez foi o GP Total, porque a gente é feito disso, a gente é feito desse entusiasmo que a gente tem pela história, pela análise, pelo objetivo de sempre trazer o melhor do conteúdo para você, que também é um entusiasta do esporte a motor. Esse é o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima!